pessoal, sou Igor Costa, diretor da Exap. Estamos iniciando mais um episódio aqui do GênioCast. E hoje eu estou aqui com o Fábio, nosso chefe de design. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, pessoal? Estou lá. Beleza, Fábio. E hoje também estamos aqui com o nosso convidado especial de hoje, que é o Vitor Guerra, né? Ele é Head de Design do Reclame Aqui, embaixador no Brasil do Webflow. E tudo bem, Vitor? Como é que você está? Tudo bem, cara. Tudo bem. Acho que meu cargo mais difícil é ser pai de 2. No período de quarentena, imagino que Nossa, nem fala. seja. No mundo de produtos digitais, o papel do design e experiência do usuário se tornou algo primordial. Não é necessário que os designers saibam programar para criarem bons produtos digitais, mas é preciso que tenham noção do que pode ser feito tecnicamente ou não. Diante disso, começaram a surgir algumas ferramentas de prototipação, como o Webflow, uma ferramenta online onde, diretamente a partir do navegador, designers e não designers podem criar sites e protótipos de sistemas web, sem a necessidade de conhecimentos profundos de programação, agilizando o desenvolvimento de soluções para negócios e a validação de ideias de produtos. Vitor, para quem nunca ouviu falar, o que é o Webflow? O Webflow é uma plataforma que se posiciona como uma plataforma de no-code, que é um conceito que a gente tem ouvido mais recentemente, né, entrar em voga, que é basicamente plataformas com código super complexo que fazem o trabalho difícil para que você não tenha que fazer um código super complexo. Então, eu brinco que é um Dreamweaver de 2020, assim, é uma coisa que quando o Dreamweaver nasceu, que ele, né, revolucionou, assim, um front page, até antes, ele, né, era muito focado em what you see is what you get, assim, você mexia e as coisas aconteciam, só que é uma versão atualizada, né, e para ser bem honesto, eu não sei nem como é que tá o Dreamweaver hoje em dia, assim, eu não tô falando aqui, mas não é nem chacota, assim. Ele existe, viu? Ele existe. O pessoal da faculdade costuma praticar web design nele. É interessante ter falado isso. Cara, você falou de Dreamweaver aí, eu já ia falar que isso denuncia a idade. Pode crer, cara. Não, eu sou com Photoshop 5. Eu pensei que era o único que lembrava disso. Não, pô. Photoshop 5, cara. Macromedia Flash 3. O Flash definiu minha carreira como profissional, assim. Foi no Flash que eu aprendi a animar as coisas mais básicas. Uhum. E foi com um CD executável em Flash com um monte de animação que eu arranjei meu primeiro estágio. E foi com esse mesmo CD que eu fui estagiar na Globo e eu fui ser estagiário do time do Hans Donner. Então, eu basicamente trabalhei fazendo abertura de novela, computação gráfica, por uns 2 anos na Globo, na TV Globo, por causa do Flash, cara, porque eu aprendi a animar o básico ali no Flash e isso para mim mudou minha vida. Eventualmente eu fui contratado. Eu acho curioso que o meu teste para ser contratado de estagiário foi fazer a abertura da Malhação sozinha. Então era aquela prova de fogo, né, pro estagiário. E eu fiz a abertura na geração da Vagabanda, saudosa Vagabanda. Nossa! Caramba! Eu tô descobrindo que esse cara tá em vários momentos da minha vida, eu não sabia. Pô, não, eu sou velho, cara, eu vou fazer 37. Sabe, cara, eu já ia perguntar um pouquinho aí também depois da sua carreira, mas você já emendou aqui, é bom que já adiantou. Não, e o meu espanto quando eu disse nó foi pelo seguinte, assim, muita coisa, ele fez muita coisa muito jovem também, né? Então, assim, quando ele fala assim, eu sou velho, a gente pensa que esse cara tá de 60, 37, já fez tanta coisa aí, né? Cara, ó, isso é muito louco, porque eu tenho uma vibe autodidata, né? Até mais velho, assim. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais a sério, formalmente, mas até então eu estudava muito informalmente. E assim foi para tudo, né? Para design, para inglês, enfim. Mas a real mesmo é que eu vim de uma família que era bem pobre. E a gente não tinha grana para comprar computador. Então, a primeira vez que eu liguei um computador na minha vida, eu tinha 18 anos. E com 23 eu tinha uma agência de publicidade focada em digital. Então, eu fui na correria mesmo, cara. Assim, eu tentei otimizar bastante meu tempo. Mas quando você tem 18 aos 25 ali, você não quer saber de nada, né, cara? Pelo menos Uhum. a minha vida tá meio assim.
os 20 anos ali foi dedicado a trabalho, os 30 anos está sendo dedicado à família, assim, mais consolidado, né? Agora com filho e tal. São momentos mesmo da vida. Caramba, cara, que trajetória, viu? Cara, assim, puxando um pouquinho pro Webflow, o que o Webflow representa, assim, para o designer? Conhecimento, assim, uma evolução profissional, eu acho. Porque você abriu falando, né? A gente não precisa codar para trabalhar como designer de interface, por exemplo, ou como UX, enfim. Só que quando me perguntam, né? Isso é um clichê, é uma pergunta clássica. Ah, a gente tem que saber codar para trabalhar com não sei o quê? Com o X, sei lá. Claro que não, né? Não é ali o core do teu trabalho. Só que a gente precisa saber inglês para trabalhar com o X? Não, também. Mas se você souber, cara, você vai ler cada artigo legal no Medium, você vai conseguir ver, estudar muito mais, né? Porque você sabe inglês. Então, se você souber chinês, você vai ser um profissional melhor ainda. Se você souber italiano, melhor ainda. E se você souber código, melhor ainda. Então, eu acho estranho, cara. Assim, hoje em dia, sinceramente, tá? Isso dói um pouco. É uma opinião meio controversa. Mas eu acho muito estranho você trabalhar com design digital e não entender nada de código e não querer saber entender, sabe? Isso para mim não faz muito sentido. É tipo você trabalhar numa olaria fazendo tijolo, mas você é designer, né, cara? Você é designer de tijolo, você só quer saber ali dos furos, das medidas, da geometria, mas você não gosta muito de barro e de se sujar de argila. Porra, cara, você faz tijolo, você tem que conhecer um pouco, né, de todo o processo ali. E eu acho que como é que se entrega uma tela sem querer saber como é que isso vai ser implementado, né? Assim, eu acho que já passamos dessa fase. Eu acho que isso daí era uma coisa muito anos 2000, assim, sabe? Quando a gente estava muito preocupado em fazer coisas esquimorfistas por causa da Apple, depois coisas flat por causa da Apple, e agora a gente está com possibilidades de usar softwares como no code e qualquer designer consegue ter uma ideia, criar de repente uma startup, fazer um protótipo no Webflow e lançar um produto digital que funcione de ponta a ponta usando o Webflow, sem saber codar. Só que esse sem saber codar é no sentido de sem precisar abrir o terminal, sem precisar abrir um VS Code e digitar cada linha do código, né? O Webflow ele dá essa camada de abstração para você e você precisa basicamente ter conceitos ali básicos de como funciona código e HTML, CSS, enfim. Essa explicação sua é polêmica mesmo, mas eu conheço vários desenvolvedores que devem ter vibrado escutando isso. É bem É, e, interessante mesmo. e vice-versa, hein? É, Claro. dev Aham. que não quer saber de design, cara, já era, assim, porque no fim das contas a gente está fazendo alguma coisa que tem que ser boa para alguém. Um mantra meu há alguns anos é que eu falo sempre assim, o jeito mais fácil de fazer um produto bom é fazer ele bom para o usuário. Isso chega a ser idiota, de tão simples, né? Porque você não está fazendo ele bom para você, você não está fazendo ele bom para o código ganhar algum prêmio, para o designer ganhar algum prêmio. Ele tem que ser útil para alguém. Então, realmente começa no usuário, né? Quando a gente fala de UX, faz muito sentido. Só que aí, quando você vai passando pelas camadas de construção disso, cada camada tem seu grau de complexidade, né? Só que muitas vezes, quando você está testando uma ideia, ou quando você está fazendo primeiras versões, você não precisa de tanta complexidade. E é isso que o Webflow e outras plataformas estão vindo rasgando, cara, e ganhando mercado. O Webflow pegou na primeira rodada agora de investimento, a primeira acho que foi uma coisa de anjo, assim, uma coisa pequena, mas a série A deles mesmo, eles pegaram 72 milhões de dólares agora. Então, a última vez que eu ouvi o CEO falando sobre valuation deles, eles falaram, cara, a gente já tá caro demais para a Adobe comprar a gente. Porque não vale, né? O cara que já é autossuficiente, que tem um mercado, que realmente tem uma plataforma boa, que pensa no usuário, ele fica muito caro, ele já se pagou, né? Ele já breakivou. Então, é uma ferramenta que eu conheci há muitos anos e que eu realmente confio, cara. Eu tenho uma história muito grande com eles, né? Então, sou bem suspeito para falar, mas eu não costumo defender coisa que eu não acredito, não. Interessante. E um ponto que você falou aí a respeito de experiência,
Cara, como é que foi, Vitor, essa questão da sua primeira experiência com Webflow e como é que foi esse processo até chegar ao papel de embaixador efetivo no Brasil? E também como é que foi conhecer a sede deles, assim? Traz esse insight pra gente aí. A primeira vez que eu vi falar do Webflow foi numa entrevista de emprego. Eu estava entrevistando uma designer chamada Fabi Guedes, e ela falou: Ah, eu fiz meu portfólio no Webflow, eu faço muita coisa no Webflow, como freela. Você conhece? Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar no Webflow. Mas eu sempre fui rato de ferramenta, assim, é uma coisa que eu gosto. O pessoal fala assim, não, mas ferramenta não é tão importante quanto o conceito. Mas então vai desenhar um site só com conceito, sabe? Não vai funcionar, cara, você vai precisar saber. Então, eu gosto de ser proficiente em algumas, né? Acho que é importante. E eu sempre fuçava, então estava muito numa época dessas plataformas que construíam coisas. Então, eu lembro de uma que chamava Macau, que é arara, né, em inglês. E ela fazia a mesma coisa que o Webflow, assim, com uma proposta um pouquinho diferente, mas eram muito similares. E eu estava pesquisando, estava conhecendo essa Macau, e a Fabi falou para mim do Webflow, e eu falei, não conheço, mas vou experimentar. Eu já terminou a entrevista, sentei na minha mesa e comecei a pesquisar do Webflow. Gostei muito, achei que, para mim, como designer, eu já conheci um pouco de código, né, assim, o básico. Mas foi uma ferramenta que eu usei para aprender muito mais, assim. Então, o salto para mim de entendimento foi muito alto, usando o Webflow como usuário mesmo. E e comecei a fazer uma coisa ou outra, tal, 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 tal. Aí, naquele ano, no ano seguinte, eu fui a São Francisco pela primeira vez numa missão executiva, assim, missão é um termo que se dá quando juntam vários interessados em conhecer empresas num local e aí essas pessoas se juntam e vão como se fosse uma excursão da escola, só que elas vão com uma finalidade mais de negócio. E eu fui é, com o pessoal do E-Commerce Brasil fazer essa missão São Francisco Mission, não sei o nome assim, mas eu fui com o pessoal do E-Commerce Brasil e aí é aquela visita, você visita o Twitter, visita o Facebook, visita sei lá o quê, vai conhecendo as operações, né? Eu lembro que eu fui no Baidu, aí eu postei que eu tava no Baidu, aí um cara falou, corre daí antes de você pegar um vírus, né? E aí a gente fez esse tour. Só que eu já fui com a cabeça de, pô, eu quero conhecer o Webflow, né? Eu acho que eu gosto deles e eu queria, pelo menos, ir lá na sede, enfim. E a gente ia visitar o Airbnb, atrasou um pouco, e eu fiquei ali com uma hora meio que de almoço e mais umas 2 horas que estendeu e tal. E eu mandei um tweet pro cara que era um community manager na época, o Nelson. E eu falei, cara, eu sou brasileiro, eu tô aqui em São Francisco, não sei o que lá, eu gosto, né? Resumi a história e falei, eu posso ir aí? Ele falou, cara, eu vou mandar um tweet aqui Vou falar aqui com a menina aqui que cuida lá, que era como se fosse uma chefe de operações ali, e eu vejo se ela abre a porta lá pra você. E foi assim, cara, na cara de pau absoluta. E eu usei essa minha hora de almoço, cheguei lá e o pessoal tava almoçando, eles pediam uma espécie de, como se fosse um restaurante entregar um buffet inteiro, sabe? E eles meio que montavam assim um buffet, tinha comida indiana naquele dia. E o cheguei, né, conversei com o Vlad, falei: "Oi, tudo bem?" e tal. Tem um brasileiro que trabalha lá, o JP, que ele é designer. E e aí, né, já tem algum assunto para puxar ali. E aí passa o Vlad, que é o CEO, o founder, né? E ele falou assim: "Ah, mas quem que é você? Aí, o que que você está fazendo aqui?" Assim, numa boa, né? E aí eu falei, contei um pouquinho da história, ele falou: "Ah, legal, fica aí, almoça aí com a gente". Então naquele dia eu já sentei, almocei com o time, o Vlad e eu, a gente ficou falando sobre negócio, internet, e eu falei: "Ah, eu tenho um site no Brasil". E ele falou: "Ah, legal, você fez no Webflow?" Eu falei: "Não", assim, não dava para fazer o Reclame Aqui no Webflow, né. Eh, por sinal, o Reclame Aqui a gente acabou de entrar top 600, mais ou menos, 650 de sites mais acessados no mundo inteiro. Então a gente é uma plataforma gigantesca, assim. Não é uma coisa que o Webflow aguentaria fazer, né, por exemplo. Mas a gente ficou conversando e aquilo foi um kickoff, assim, para mim como fã da plataforma foi muito legal porque me deu um contato um pouco mais íntimo e isso
ganha o teu coração um pouco, né? Não é só o software, mas é um pouco da história inteira que você vai construindo. E aí, acho que no ano seguinte, durante aquele ano eu fiz alguns projetos, e aí entrei como destaque em alguns lugares do Webflow. Isso foi bem bacana. E acho que no ano seguinte eles abriram uma chamada, assim, de, ó, se você quiser fazer um meetup do Webflow na tua cidade, fala com a gente. E aí eu acho que eu me candidatei, eu falei, eu posso fazer aqui em São Paulo, já organizava outros meetups, e eu gosto do Webflow, enfim, vou evangelizar aqui. E aí, assim, acabou sendo oficializada essa ideia de embaixador, né? Isso até hoje, já faz o quê? 2 anos, talvez? E vai ter um meetup, e o primeiro meetup remoto online agora nosso vai ser sexta-feira agora. Não sei, acho que é bom pontuar, né? A gente está gravando 7 de julho, então vai ser, acho que, sei lá, 11 de julho, 12 de julho, não sei de cabeça. Mas vai ser agora, bom, a Dia primeira versão 10. atual da Sexta gente. agora é 10. Sexta agora é 10, dia Sexta 10. agora é 10, então vai ser dia 10. Ah, legal. E assim, continua, para mim é um prazer usar, cara. Eu acho que é muito legal as pessoas quando falam, eu queria aprender um pouco de código, o que que eu estudo? Eu costumo indicar a Webflow University, que é basicamente a central de vídeos deles, que eles ensinam assim, o básico da web, como é que funciona, o básico de HTML e CSS, uma coisa assim bem didática, inclusive com textos super bem humorados, assim, com humor meio ácido, que eu acho bem legal. Eu sempre indico as pessoas começarem a estudar por lá, inclusive especialmente se ela for designer, porque a gente tem uma pegada visual e tal que eles têm um apelo muito forte. E eu lembro que quando eu conheci, eu montei um site bem simples e eu submeti esse site aos meus front-ends na época, porque eu queria uma avaliação bem técnica, né? Eu falava, cara, o quão sujo é esse site, né? O código que ele gera. E as pessoas falaram, não, cara, é impressionantemente limpo. E eu costumo dizer que o Webflow ele faz um site tão limpo quanto um fornecedor de software conseguiria fazer, sabe? Então é claro que se você for codar do zero, você vai ter totalmente personalizado para você. Mas o Webflow ele precisa inserir algumas coisas para conseguir controlar, né, o teu workflow. Mas são coisas assim mínimas, coisas que acontecem por baixo dos panos, que não afetam SEO, que não afeta, não compromete, né, o teu projeto. Então eu acho que realmente ele é o melhor que ele pode ser no contexto atual. E ele continua evoluindo muito, né? Exatamente. E nesse universo todo, que você, assim, nesse universo de ferramentas de prototipagem, assim, qual que é o diferencial do Webflow? Você estava começando a falar a respeito da equipe de dev, assim, para o design a gente já entendeu que, que, que tem esse diferencial para a pessoa começar a entender esse lado do desenvolvimento. Para a equipe de dev, então, a gente tem um código limpo. E qual a vantagem, então, para as agências de comunicação e empresas de tecnologia que utilizam o Webflow? Sem dúvida alguma, assim. A velocidade com que a gente consegue produzir coisas no Webflow é fora da curva, comparada com o processo normal, assim. E o poder para os designers fazerem, né? Então, eu vejo muito time de marketing, por exemplo, que consegue criar e manter um blog inteiro sem ter que pedir ajuda de, sabe, 5 minutos para um dev fazer qualquer tipo de manutenção. Então isso agiliza demais, assim, você fazer uma landing page, você fazer um teste de conceito, na parte de UX você conseguir criar protótipos em alta definição, mesmo que você tenha um site em produção, por exemplo, o caso do Reclame Aqui, né? A gente tem um site que é numa plataforma, dificilmente a gente vai usar o Webflow para fazer qualquer coisa que seja direcionada, ou melhor, que seja relacionada diretamente ao Reclame Aqui, assim, core, né? Mas a gente consegue fazer uma landing page, a gente consegue fazer uma página de um evento que a gente vai criar, enfim. E hoje quem produz isso no Reclame Aqui é nosso time de marketing, direto, sabe? Então os designers conseguem abrir, desenhar o site, entre aspas, codar o site e publicar tudo por dentro do Webflow, por uma merreca ali. Bom, por merreca, eu acho que vale um adendo aqui, que merreca para mim pode não ser para você, né? Eu entendo que o Webflow ele cobra em dólar, então US$ 15 que ele cobra, porra, hoje US$ 15 você compra um carro, né? Então eu entendo que tem uma diferença aí, né, entre valores e proporções, mas
Numa situação um pouco mais estável, vai que o dólar não está a 5, 6 reais, como ele bateu agora, a gente consegue tocar qualquer negócio, sabe? Eu acho que você vai abrir uma loja de camiseta, e você não tem 100 reais para pagar numa plataforma, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, nem começa, sei lá. Não, começa assim, mas eu acho que é um caso extremo, que talvez você já não está com um bom plano de negócio, assim. Talvez junta um pouquinho mais de grana para você conseguir pelo menos montar um site, né? Porque senão você acaba caindo naquela história. Ah, vou usar o Joomla, vou usar o WordPress com não sei o quê, mas aí tem um amigo meu que faz. Tem uma espécie de Webflow para WordPress que chama Elementor, que eu acho ruim demais, assim, mas eu entendo que tem muita gente que usa e talvez eu não tenha investido tempo suficiente para aprender a mexer nele. Tem até o Chief of Designer, o Davi, né? Ele. David? Ah, agora eu fiquei em dúvida. Desculpa, David. Mas ele fala muito do Elementor e tal. Ele até começou uma série agora falando de Webflow. Então, assim, você tem opções para todos os bolsos, mas eu acho que o Webflow, cara, é muito simples de usar. Assim. A curva de aprendizado ela é bem curta, assim, se você se dedica, claro, né? É isso. E acho que a questão do custo, quando você pensa no custo como empresa, né? $15 está aproximadamente aí uns 100 milhões de reais agora, mas quando você pensa como custo empresa, né? Esse custo se dilui, né? Sim, Seria só a questão, acho que da independência, né? claro. É, de você ter do desenvolvedor, então isso aí já é um valor agregado que você entrega para a empresa que é enorme. Assim, eu sempre penso quanto custa um desenvolvedor, sabe? A hora do desenvolvedor. Mas vai valer muito mais do que esses $15 aí, sabe? Então, eu tô falando de $15 para você criar, sei lá, sites ilimitados no mês. E $15 não paga uma hora de um dev sentado lá que ele não vai fazer nada em uma hora, né? Você nunca vai conseguir entregar um projeto em tão pouco tempo. Então acho que com certeza se paga se você tem uma estrutura mínima. E assim, $15 eu estou falando um valor aqui ilustrativo, tá? Eu sei que tem pacotes lá de acho que 20, a partir de $20, e aí você, dependendo do que você precisa, você vai botando os seus add-ons ali, por exemplo, se você quiser criar não sei quantos sites, é tanto. Mas aí ele só te permite exportar o teu site, né, num zip lá, que vai fazer as pastinhas e tal, para você hospedar separadamente lá onde você quiser, no HostGator, sei lá. Mas se você quiser hospedar com eles, aí você paga mais tanto. Se você quiser usar o CMS, você paga um pouco mais. Se você quiser fazer upload de arquivo, não sei o que lá, você paga um pouco mais. Então, assim, acho que é bem justo, né? Bem honesto o modelo de negócio, não tem muito, Pague pelo não que tem uma usar. pegadinha, sabe? Que você tá pagando, daqui a pouco você se surpreende com alguma coisa. E essa questão também, essa ideia de dividir, exemplo, eu posso estar com o CMS deles ou então peguei esse código front para poder, né, dar continuidade ao projeto, né? Isso é uma grande, Exato. acho que é uma grande jogada, né? E, assim, nesse universo de ferramentas que nós temos hoje, né, e pensando aí um pouquinho, que é um dos focos do Webflow, né, até quando você vê até do material deles ali, são essas ferramentas de prototipagem. O que seria assim, esse diferencial do Webflow para o designer e para a equipe de dev nesse outro universo de ferramentas? A gente tem na Sketch, Figma, Adobe XD. O que seria o diferencial do Webflow para essas duas equipes? Cara, eu acho que ele se propõe a uma coisa. Ele tá num universo diferente, assim, num plano diferente. E aí eu posso falar também com bastante tranquilidade, porque desde fevereiro, em fevereiro, na verdade, em janeiro, ali, eu fui convidado pela Adobe para ganhar uma certificação deles e foi bem pré-Covid, assim. Me convidaram, fui lá em São Francisco, a gente fez umas maratonas de treinamento. E eu saí com uma certificação, o primeiro cara da América Latina que pegou. E hoje eu sou o nome do título chama XDI, que é uma espécie de instrutor de Adobe XD certificado, né? Fiz parte dessa primeira turma nas Américas. Eles sabiam que eu era embaixador do Webflow, né? E foi uma pergunta que eu fiz lá para um PM. E eles falaram, cara, mas a gente não é concorrente, né? O Sketch, o XD, o Figma, ele se propõe a ir do design até o handoff, a maioria deles, né? Então você desenha do jeito que você enfim, quiser, conseguir, você
cria protótipos interativos, mas que eles não geram código real. Você aprova isso, enfim, faz teste com o usuário, etc., e entrega isso para um desenvolvedor codar, né? Então não tem muita relação nesse sentido de desenho, porque o Webflow ele basicamente começa a partir desse final, né? Ele começa quando você já tem um layout e você precisa codar ele. Então acho que eles são muito complementares, e eu digo que eu falo isso com conforto porque é comum eu desenhar sites no XD ou no Figma, no Sketch, onde for, e, enfim, desenvolver eles eu mesmo no Webflow. Então, para mim, eles são muito complementares. Assim, dito isso, claro que você pode começar a desenhar, entre aspas, direto no Webflow. Não é um fluxo que eu gosto, tá? Eu acho que editar, movimentar, experimentar no código é muito mais custoso do que arrastar um shape ali, um triângulo para um lado ou para o outro, né? Tem Isso eu aquele acho tempo maior, né? Aquele tempo maior, diferente das é, ferramentas de prototipagem que os designers já estão acostumados, né? Com aquele fluxo, enfim. com certeza. E, assim, o contra é que você não consegue fazer tudo que tua imaginação permitir numa ferramenta de design visual, né, de UI, de interface. No Webflow, teoricamente, você consegue ir muito além quando você fala de fidelidade, de alta fidelidade. Então, sei lá, você quer fazer, eu tenho uma imagem de fundo, quando eu passar o mouse ela vai virar tipo um lago de água, assim, um efeito de água. No XD você não vai conseguir fazer, no Figma nem no Sketch. No Webflow você consegue, né? Porque você está usando código real, você consegue brincar muito mais. E é claro que quanto mais ousado, mais conhecimento de código você vai ter. Vai precisar para conseguir fazer. Mas eu posso assegurar que o default do Webflow, assim, o básico que vem com ele, cara, dá para você fazer miséria, assim, dá para você fazer muita, muita coisa. E aí ele é muito superior nesse sentido a qualquer ferramenta de design de interface visual. Interessante. E quando você disse a respeito de efeitos de água, isso me remeteu a um trabalho seu, o Design 2020. Não tem aquele efeito quando a gente passa nas imagens, e também tem um efeito bem legal também de um blur, quando você vai subindo, exemplo, tem um artigo, então tem a foto ali do autor. Cara, fala sobre o projeto 2020, como foi o processo de desenvolver no Webflow pra gente aí, compartilha com a gente, como é que foi a primeira ideia e depois para realmente chegar à produção? O Design 2020, para quem nunca ouviu falar, foi uma iniciativa que eu tive no fim de 2019, lá para outubro. Eu comecei a pensar, refletir ali com o meu time. Eu falei, pô, mas o que será que vai rolar no que vem, né? O que a gente não está enxergando que vai vir aí forte que a gente não está vendo? E Se você previu o Covid, eu vou ficar assustado. E aí acho que vale dizer também que eu não estou falando de tendências e seguir a tendência, né, cegamente, mas o que está em alta, o que a gente vai. Que coisas que a gente não conversou esse ano que a gente deveria focar no que vem, enfim, né? E aí, conversando com um amigo, com outro amigo, papapá, eu falei, cara, a opinião que vocês estão me dando, né, esses debates, eles são muito ricos sempre. Esse podcast aqui é um exemplo, né? A gente está conversando e sempre vai surgindo coisas muito ricas. A gente podia estar falando numa call fechada ou a gente podia gravar como a gente está fazendo e botar para o mundo. E esse foi um pouco do meu princípio. Eu pensei, cara, e se eu transformar essas conversas em uma coisa pública? E aí, como bom cara de produto, eu prototipei a minha ideia. Então, basicamente, eu escrevi um WhatsApp, mandei para 10 amigos mais próximos que são lideranças em design e contei essa história, né? Eu falei, cara, tô com uma ideia de consolidar vários artigos para falar sobre tendência para o ano que vem ou para a década seguinte, né? Porque a gente estava vindo numa década. E você toparia escrever um artigo e tal? Não, não tem ninguém ainda que topou, eu estou mandando para você agora. E assim, de 10 que eu mandei, acho que 9 toparam na hora, sem nem pensar. E claro, eu estava falando de um círculo de amizades, né? Eu acabo conhecendo outros líderes em várias empresas, mas assim, o cara podia falar não, a menina podia falar que estava sem tempo, né? Então isso para mim foi um indício positivo e até expliquei, ó, não sei nem se isso vai acontecer e tal, papapá. E aí mandei para 10, funcionou. Esses 10, os 10 primeiros ali, são pessoas que tinham uma certa notoriedade, né, no meio, assim. E aí, o que eu já fiz? Eu já fui no Webflow, criei uma página,
botei a foto dos 10, descrevi o projeto, e nos próximos que eu mandei o convite, eu falei assim, inclusive já tem esses 10 aqui confirmados, você pode saber mais sobre o projeto aqui. E aí mandava já o link, e aí eu consegui enfim, gerar esse engajamento ali, né, natural. Todo mundo que eu convidava, por que era importante eu dar um pouco mais de peso? Porque, bom, o Vitor tem um peso X, mas 10 pessoas têm 10 vezes mais, 100 pessoas têm 100 vezes mais, né? Para um projeto que era só uma ideia. E muita gente eu convidei, pessoas que eu nunca tinha conversado, pessoas que eu não tinha nenhum contato. Na verdade, eu convidei pessoas que eu gostaria de ouvir. Então, fui na absolutamente cara de pau, me apresentei, expliquei a ideia e muita gente topou. Eu não vou saber de cabeça assim, o número exato, mas eu arrisco dizer que eu acho que mais 140 pessoas disseram que iam escrever. Não, 140 é muito. Mas 100 pessoas falaram que iam escrever. Que assim, que me confirmaram que iam escrever, que entenderam o projeto e que falaram, eu vou escrever. Mas eu convidei muito mais do que isso, né? E eu tinha uma preocupação também em a gente trazer uma visão diversificada, uma visão diversa. Então, não quero só homem branco cis falando, sabe? Então, na minha cabeça, eu ia falar muito com lideranças, gente que já está consolidada, e depois isso meio que já expandiu, sabe? Eu falei, por que eu só quero falar de liderança? Deixa eu chamar uma pessoa que está começando agora para ver o que ela tem a dizer. E assim foi, né? E aí eu me preocupei, por exemplo, um número que eu lembro que ficou marcado na minha cabeça é que de todo mundo que confirmou, metade era homem e metade era mulher. Isso para mim era importante. Mas, eventualmente, quando a gente lançou, ou seja, depois que eu recebi, editei, não sei o que lá, deu um pouquinho mais de homem do que de mulher, assim, mas talvez 5, 6 pessoas a mais. Isso é curioso porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando: só tem macho nesse teu projetinho aí dos melhores do X do mundo. Que Então, isso, assim, ainda mais a nossa não, comunidade de design, né, que é tão super diversificada. grosseiro, cara. Mas eu acho que tem um porquê, assim, eu acho que a homepage do projeto trazia o rosto de todos os autores, né? E aquilo era um script que randomizava essa lista. E talvez para essa pessoa, sei lá, sabe? A maioria da parte de cima ali ficou só com o homem, eu não sei. Porque ela olhou e realmente veio com ódio pra cima de mim. E o curioso é que eu achei a atitude interessante, assim, porque eu admiro quem fala o que pensa, assim. E eventualmente abri uma vaga e ela se candidatou para trabalhar comigo. Ó, não, e é Então, interessante. pois é. E Que então, assim, no isso. final a gente conversou, né? Na verdade, eu expliquei essa história toda. Eu falei, cara, é uma preocupação minha desde o início, talvez tenha sido isso. Ela falou, não, é porque as mulheres têm que ser valorizadas. E eu falei, não, super, eu concordo pra caramba, sabe? Tanto que eu me preocupei com isso, mas foi uma aleatoriedade ali ter aparecido só homem pra você no topo da página. Olha pra você E ver. aí E a justamente gente. nesse meio nosso que é tão abrangente, né? Assim, falo como designer e fiquei surpreso com essa história, viu? Cara, mas é que a gente, enfim, a gente está no momento de falar sobre temas que a gente não falava antes, né? Exato. E, é, por exemplo, eu sou vegetariano. A minha esposa é vegetariana há 15 anos. Eu sou vegetariana há 5. E você não tinha informação sobre isso, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão da América do Sul, sabe? E isso tem poucos anos. Feminismo é um movimento super recente. Então, assim, agora a comunidade LGBT. Então, a gente está falando de coisas que a gente não falava. Então, eu acho que isso também são temas que são muito doloridos para algumas pessoas e às vezes isso ultrapassa o filtro ali do aceitável, né? E vira uma agressão meio gratuita como essa. Mas eu super entendo. E normalmente eu abro diálogo, sabe? E foi isso que aconteceu. E no final a menina queria até trabalhar com a gente. Então, assim, não tô fazendo nada demais, sabe? Não tô fazendo mais do que a minha obrigação em tentar igualar o jogo, porque eu tô numa posição absolutamente privilegiada. Eu sou um desses caras branco, hétero, de barba, designer, cis, sabe? Enfim. Mas o louco desse projeto é que a minha esposa estava grávida e a gente estava para ter o filho. Então eu tinha que correr para fazer tudo que eu conseguia antes do moleque nascer. Porque quando ele nascesse, eu sabia que minha vida ia virar de cabeça para baixo, e virou mesmo, né? É o meu segundo filho.
Então foi um desses projetos onde eu literalmente esbocei, assim, só fiz um rascunho dentro de uma ferramenta de design e desenhei ali um conceito, rabisquei um monte de coisa no papel e fui fazer o design direto no Webflow. Então, todas as ideias de efeito, enfim, de micro interações, eu já fiz direto no Webflow. Como eu tenho bastante familiaridade, eu ia construindo uma estrutura ali que era relativamente flexível se eu mudasse de ideia. Uhum. Mas tem Não, várias coisas e, e que ficou eu sou ficou super... lindo o resultado. Obrigado. Eu sou super... Cara, é um mimo, assim, esse projeto para mim. Tem esses efeitos tipo isso, né? A foto de fundo do autor no artigo, quando você rola o scroll, ela ganha um blur e ela meio que se mescla um pouco com conteúdo, com background. Tem um detalhe, todo artigo de todos os autores tem um favicon ali, um favicon, que é o íconezinho, né, que fica na aba do navegador com a foto do autor. Então, assim, todos os autores. Eu tive esse trabalho de ir lá, pegar a foto, recortar, criar o ícone e upar no código, sabe? Então, são detalhes que eu acho que são mimos, né? Aquela barra de progresso, quando você está lendo o artigo e ela vai meio que seguindo você, né? Para você ter uma noção de onde é que você está. É o básico de experiência de usuário. Como eu estava fazendo, o projeto era meu, sabe? Eu podia fazer do jeito que eu queria sem aprovar com ninguém. Eu fui enchendo de coisas que eu achei que podiam ser legais. E o mais interessante, assim, uma das cerejas do bolo, pô, acessibilidade. É uma coisa que a gente não faz como designer porque a gente é legal ou como deve. A gente faz porque é uma obrigação ética. Inclusive, à noite, às vezes eu acordo no meio da noite suando, gritando, porque eu tenho pesadelo com as coisas que eu ainda não deixei acessível no próprio Reclame Aqui, sabe? É uma coisa que me persegue essa luta e eu acho que a gente tem que sempre, enfim, buscar essa excelência, né? E aí eu tinha feito lá um layout que tinha uns efeitos e não sei o quê, e tinha o texto, assim, o título do artigo ficava em cima da foto do autor, enfim. Só que assim, quando eu terminei o projeto gráfico, o que que eu fiz? Eu mandei para aqueles 50 designers que, porra, são fodas e que estavam participando do projeto. Cara, é muito difícil você fazer um design critique com 50 caras pica das galáxias, sabe? Então, desse grupo, tinham várias pessoas que são muito especializadas em acessibilidade. Então, você tem, pô, a Ana Coentro, que é uma profissional foda, é, que me deu feedback sobre acessibilidade. Tem o Marcelo, Marcelo Salles, que também trabalha com isso há anos. Assim, cada designer, olhando sob a sua perspectiva, ia me dando feedbacks para eu melhorar ali o projeto visual. Então foi muito rico. E uma das coisas que me disseram, todo mundo de acessibilidade falou, cara, esse texto aí não dá para ler. E não é que eu estou falando de alguém que é cego, né? Porque isso, inclusive, não seria um problema, porque você tem um leitor de tela e tal. Mas alguém que, por exemplo, tem dislexia ou baixa visão, não ia conseguir ler aquilo direito, porque eu estava num fundo que era uma foto, né, que era uma imagem. Então eu resolvi isso colocando um background sólido atrás das palavras. Então, assim, são coisas simples que, para mim, esse projeto serviu para entender o que vinha no futuro, que era meu objetivo final, mas serviu para eu conhecer um monte de gente que eu acho, porra, muito, muito, muito bons profissionais. Serviu para treinar o Webflow, serviu para aprender um monte sobre acessibilidade, sobre código, serviu para alimentar a comunidade, que uma das premissas que eu tinha é que esse projeto fosse em português. Então, eu comecei, no meu primeiro movimento, eu mandei isso para alguns designers que eu conhecia que falam outro idioma, né? Eu cheguei a falar com esse projeto, por exemplo, no fim do ano, antes de eu iniciar isso, eu tinha ido para São Francisco de novo, participar daquela Awards Conference, que é uma conferência sobre design, né? E lá eu conheci o Pablo Stanley e a gente trocou muita ideia sobre esse projeto. E ele falou: Não, eu quero participar, e não sei o quê, nananã. Eu estava gravando também um documentário sobre design, então eu pedi para gravar com ele, porque ele é um cara bastante. Hoje ele é uma das referências, né, mundiais aí. E basicamente isso foi rolando, e aí eu conversei com um cara que era de startup, ele falou, pô, a gente podia fazer isso também com startup, fazer o Startup 2020, e aí você vai falar com a pessoa que é de RH, ela fala, cara, a gente podia fazer o RH 2020. Aí eu olhei assim, o projeto estava gigantesco, cara, eu falei, não, deixa eu fazer o que eu dou conta, daqui a pouco meu filho vai nascer,
E assim, uma das dores que eu tenho é que eu prometi que todos os artigos iam virar uma espécie de episódio de podcast, né? Eles iam ser narrados e iam ficar disponíveis em áudio também, porque isso era uma premissa de acessibilidade que eu tive. E eu não consegui fazer isso, mas eu ainda vou fazer. Eu não sei quando, mas eu ainda vou fazer. Porque, de fato, quando o Nuno nasceu, ficou muito pesado para mim. E eu já no final ali da gravidez eu já não estava dando conta de muita coisa. Mas é uma coisa que eu quero fazer. E esse ano teve um desdobramento legal. A gente teve o apoio de 3 parceiros nesse projeto: a Mergo, que tem curso sobre o X, a Deployme, que é uma plataforma que basicamente você consegue montar teu portfólio e ficar disponível como profissional no mundo, e o Daniel do UX Now, que é um canal no YouTube, enfim, que tá em todo lugar. O Dani é maravilhoso. E o Dani e a Deployme, eles se propuseram agora na virada do ano, por conta da Covid, a fazer entrevistas com vários dos autores para que eles revisassem o conteúdo que eles escreveram. Então, assim, beleza, você falou que isso era uma tendência para 2020, mas o mundo inteiro mudou. E seu artigo ainda vale, sabe? Então, foi muito legal. E os artigos que já foram revisitados em entrevistas em vídeo, eles estão lá sinalizados assim. Mas, cara, tudo isso por causa do Webflow, né? Porque se eu tivesse que chamar um dev para codar isso, cara, não ia ter saído, assim, não ia ter saído, porque eu só trabalhava de madrugada, sabe? Então era um negócio que foi muito eu comigo e vambora, vamos ver o que vai funcionar. Agora, o legal é que ele é super complexo, assim, em termos de banco de dados, por exemplo. Cara, todo o conteúdo ali é dinâmico. É um negócio assim assim, eu ia falar que deu trabalho, mas assim, ele não dá tanto trabalho, né? Mas é um negócio que eu gostei bastante de fazer. Nossa, e assim, até complementando sua fala ali atrás, né, essa questão da crítica, né, das pessoas, às vezes, sobre essa questão da representatividade, que eu acho que isso, como você bem falou, isso tá uma coisa tão. É uma coisa que está em voga, ainda mais em todo esse período, né, tudo que a gente está passando. E aí eu vou tirar por uma experiência de uma outra área, da área de tecnologia, que eu acredito que é até muito mais desigual, é um ambiente até inóspito, eu costumo dizer, para mulheres, que quando a receptividade, às vezes é um ambiente realmente tóxico, sabe? Então, essa questão de entender o outro lado, né, de entender o que a pessoa passou, qual é o histórico e tudo, né, até chegar naquele momento que a pessoa está falando com você, às vezes é um trabalho muito mais ético, compassivo, como você disse, do que qualquer outro tipo de atitude, né? A gente entender de onde qual é a origem daquela, entre aspas, daquela agressão, né? E às vezes você resolve muitas coisas dessa forma. É claro, porque a nossa tendência é bater de volta, sabe? Mas as pessoas são boas. E é isso, ponto. Ponto final. Não tem mais nada pra dizer. Legal. As pessoas são boas, cara. Elas não são babacas, assim. Elas às vezes estão babacas só. E eu acho que a coisa que mais quebra um hater é você escutar ele, de coração aberto. Com certeza, com certeza. Em relação ao Webflow, então, assim, acho que a palavra-chave que você falou ali no início, e que fica muito clara ali pela sua fala, é a questão da independência, né? Então, assim, a questão de não depender não depender, por exemplo, muito, né, da questão do desenvolvedor, de você mesmo poder, quem está ali operando, geralmente um designer, mas quem está ali utilizando, sendo usuário ali da plataforma Webflow, ter essa independência de poder fazer o que quiser, da forma como quiser, como melhor lhe convir. E nisso me veio uma questão. Considerando toda essa independência, e assim, todos os benefícios que a gente levantou aí do Webflow, e aí até deixando claro, né, da nossa parte aqui, o Fábio foi o nosso introdutor do Webflow na parte de design, sempre foi um defensor muito ferrenho. Exatamente. E através do E vídeo do Vitor, só vou colocar um parênteses aí, que ele desenhando o site do roxinho do Nubank. Ah, legal. isso, isso. E assim, e a gente tem hoje diversos projetos que são feitos com Webflow, inclusive o nosso site é feito Webflow. É, e assim, uma coisa que o Webflow tem, que eu acho muito interessante, e que a gente escuta isso muito do pessoal de gerência de projetos da gente, é a fidelidade, né, que acho que é um dos benefícios que você falou, é a fidelidade que você tem entre aspas, do protótipo que ele gera, né, com o que é realizado depois, né? A experiência de uso é aquela sensação de, poxa, mas já está pronto?
né? Eu acho que você produz isso muito no usuário, né? É Poxa, já verdade. está pronto, quer dizer que já está tudo pronto, posso clicar aqui, posso fazer o que quiser. E às vezes assim, não, você fez realmente, né, na intenção de ser um protótipo, né? E para a gente ele deixa isso muito claro. E a gente tem o Caio mesmo, que coordena a parte de projetos da gente aqui, ele é um defensor ferrenho do Webflow, adora o Webflow, e defende muito por causa disso. Agora, considerando todas as vantagens que a gente levantou, quando que a gente não deveria usar o Webflow? Para que o Webflow não é? Ah, mas tem muitos casos que eu não recomendaria o Webflow. Então, se você quer, se você não tá nem aí para aprender código, eu acho que o Webflow não é um caminho. Essa semana, uma prima minha, com essa história de pandemia, ela falou: eu preciso abrir um site e criar um site para mim, né? Porque ela tem que aparecer virtualmente agora, né, na internet. Aí eu queria usar esse negócio aí que você fala, o Webflow. Eu falei: Deus me livre, cara. Assim, não é para ti. Ela não tem familiaridade nenhuma com isso, ela não quer fazer isso. Então eu falo: nesse caso, usa um Wix, sabe? Que é uma plataforma muito mais simples, que você cria um site ali sem saber nada, mas também você tem um template ali que você não consegue mexer muito. Então, assim, se você quer uma coisa simples, rápida, que você não quer pensar ou não tem interesse em se aprofundar nisso, tem outras opções mais simples. Infelizmente, o e-commerce deles também não funciona no Brasil de um jeito tão otimizado quanto funciona lá fora. Então, basicamente, o e-commerce deles é lindo, cara. É uma coisa assim fantástica, um tesão de mexer, de brincar nas ferramentas de e-commerce, porque o Webflow ele te dá essa possibilidade de personalizar do jeito que você quiser, né? Então você sai daquela forma ali de um carrinho básico, tá. Só que ele é interligado ao Stripe como forma de pagamento. E o Stripe não tem ainda é, suporte para o Brasil. Então, dizem que vai ter, já tem algumas pessoas que estão testando beta e tal, mas assim, não tem, né? Então não dá muito para usar. Apesar deles também suportarem PayPal, quem que usa PayPal no Brasil, né? Quem que vai pagar com PayPal? Assim, muito poucas pessoas têm essa familiaridade também com PayPal. Então, assim, enquanto isso não rolar, enquanto o Stripe não entrar no Brasil, eu acho que fazer um e-commerce no Webflow full, né, inteiro no Webflow, eu acho que não é muito legal. Eu acho que para algumas situações, alguns casos específicos onde a complexidade vai ficar alta demais personalizar no Webflow, aquilo que você imaginou, né? Putz, eu queria criar uma plataforma, sei lá, um concorrente do Hotmart. Eu quero criar um YouTube, sei lá. Uma plataforma de vídeos em que as pessoas vão entrar, vão botar seu vídeo, depois elas vão poder editar. Enfim, ficou grande demais para o Reclame Aqui, sabe? Vai exigir muito mais sofisticação do que eu falei Reclame Aqui porque eu pensei num Reclame Aqui também. Ficou grande para o Webflow, né? Acho que ele vai exigir muito mais sofisticação do que o Webflow conseguiria te entregar. Então acho que também não é o caso. Mas se você precisa fazer páginas de produto, sites institucionais, páginas corporativas, landing page, é, página para startup, projetos malucos como esse que eu fiz, ou projetos conceito, é, protótipos de alta fidelidade, aí eu acho que o Webflow ele tem um fit perfeito, cara. Isso. E até essa questão da independência, né? Eu penso muito isso do nosso caso de utilização aqui, né? Quando a gente foi lançar a nossa nova marca, novo planejamento e tudo, a gente tinha um período muito curto, né? Com uma fila de produção bem ocupada e tudo. E a gente ficou pensando, como é que a gente vai viabilizar? E a gente ficou conversando, eu, o Fábio, com o pessoal, a gente ficou tentando ver isso, né? E uma das escolhas do Webflow, até isso foi muito bem pontuado pelo Fábio na época, foi justamente porque a gente não precisaria passar pela fila de desenvolvimento, né? Tanto que o Fábio consegue fazer alteração diretamente, né? E hoje o Fábio, inclusive, vai lá, ele só comita o código, já tem um processo automatizado que publica ele na Amazon e já faz a distribuição. Mas, assim, acho que a gente pode tirar isso assim, da sua fala, é que ele é para quem tem eu poderia dizer que ele é para quem tem um certo conhecimento, assim, que queira ter um pouquinho de conhecimento técnico ali, que seja um designer, ou talvez até um próprio desenvolvedor, ele poderia usar aquilo ali para uma prototipação também. O designer ele pensa numa interação muito complexa. Sei lá, quando rolar aqui vai acontecer tal coisa, e quando eu passar o mouse o negócio vai dar
fazer uma animação mega complexa e não sei o quê, e aí vai sair um monte de bolinha e coração. Cara, 90% das vezes é mais fácil o designer pegar e fazer isso no Webflow do que ele ter que explicar isso para um dev que vai pegar a imaginação desse cara e vai tentar fazer um negócio que não vai sair do jeito que a pessoa queria. Então, já houve casos em produção na minha vida que eu fiz só a animação, só a interação que eu queria no Webflow, exportei esse código e passei para o front-end que pegou o trecho desse código, que é basicamente a animação, que é o script que faz essa animação, e usou num site de produção. Então, assim, ainda é mais uma aplicação, né? Onde você quer fazer um negócio que é especialmente para interações, tá? Quando é muito sofisticado, às vezes é mais fácil a interface do Webflow do que você fazer isso na unha lá, usando outras ferramentas. Assim, indo para outro ponto aqui, né? Hoje a gente tem ouvido muito falar, e até, né, quem não tá dentro da área de vocês, meu caso aqui, né, que estou de orelha no episódio, a gente tem ouvido falar muito sobre a questão do design system, inclusive saindo isso da própria área de vocês e indo para outra área, né? E até nas conversas internas da gente, o paralelo que eu faço do design system é a questão do que foi a metodologia ágil que saiu do processo de desenvolvimento e está entrando para dentro das empresas, é um pouco o que a gente sente que o design system está começando a fazer. Pensando nisso daí, como é que você vê a interação assim, do design system com a Webflow? Eles têm uma interação? Cara, esse é um ponto meio delicado também, porque o Design System, para mim, ele é bem mais abrangente do que um guia ali, uma library de componentes, né? Ele está falando de como que a marca vai se expressar, está falando de tom de voz, está falando de ilustração, tem uma série de coisas. Se a gente for reduzir isso a um guia de componentes visuais, talvez o Webflow seja uma opção para você, mas eu acho difícil se você, por exemplo, tem um fluxo que começa numa plataforma de desenho visual, né? Porque vai ser difícil manter essas coisas em sincronia. Claro que eu recomendo que você comece um projeto no Webflow já tendo uma coisa desenhada e o primeiro passo desse projeto seria você desenhar, né? Codar ali, entre aspas, no Webflow cada componente básico. Então, os tokens, as cores, os estilos de headings, botões e formulários, etc. Uma vez que você tem essa folha de estilo padrão ali numa página escondida no teu projeto, você só aplica esses componentes e vai montando o Lego, né? Então, isso é uma parte do que o Design System se propõe, mas eu acho difícil, assim, grandes empresas usarem o Webflow como principal repositório para um design system que seja muito complexo. Imagina a Microsoft, ela tem o Carbon. Ela não vai fazer isso no Webflow, entende? Não, não faz sentido. É esse o tipo de grandeza que eu estou dando. Mas se você tem um cliente em que ele já tem uma identidade visual consolidada, você facilmente poderia criar essa página de estilos, essa folha de estilos com vários componentes direto dentro do Webflow, a partir, de repente, de um layout que você tenha num Figma, no XD na vida, ou não, né? Criar direto no Webflow. Isso é uma coisa que eu já fiz também em projetos na minha vida profissional, e passar essa folha de estilo para os devs usarem como referência para fazer várias outras coisas. Por quê? Porque lá você consegue definir hover, você consegue definir animações, por exemplo. Se eu passo o mouse em cima de um botão, eu quero que ele pareça que desceu na página, né? Então, isso é um efeito lá que você vai mexer com a position, vai mexer com mais sombras e tal. É mais fácil você mostrar isso visualmente no Webflow do que você, de repente, fazer isso tudo num software que é separado, né? Um software para desenho de interface. Então, assim, eu acho que dá, mas não dá sempre. É, eu acho que eles têm que olhar para caso a caso, assim. E outra, depende, assim, ele tem que ter um tamanho mínimo que vale a pena fazer isso, mas ele não pode ser um tamanho tão grande que isso vai acabar te travando. Porque eu também vejo, às vezes, pô, a pessoa trabalha numa agência. Aí ela tem que fazer, sabe, uma landing page para um lançamento de um livro, que é um design, assim, totalmente, né, desconectado de qualquer coisa que exista naquela editora, vai. Sei lá, é o livro do Minecraft. Ele tem todo o estilo ali do Minecraft.
pô, vale a pena você ter que documentar tudo de forma tão pesada para um projeto que você vai usar uma vez na vida? Eu acho que não. Mas, pô, você trabalha para um, sei lá, para um negócio de plano de saúde. Essa identidade ela vai ser fixa independentemente da região do país. E aí talvez valha, né? Você cria lá uma folha de estilo base, que aí quando você tiver que fazer o site de BH, você vai usar a mesma folha. Quando você tiver que fazer o site do Rio de Janeiro, você vai usar a mesma folha de estilo. Aí começa a fazer sentido, né? Um projeto, bom, vou colocar assim, um projeto médio, né? De médio porte. Mas aí quando você tem um projeto também de grande porte, já começa a não suprir todas as necessidades. Na minha opinião, né, Pô, gente? claro. Bom, é óbvio que é na minha opinião, mas talvez se você tiver Aham. algum exemplo aí, se você estiver ouvindo enfim, quebrar esse meu argumento, eu gostaria muito de saber. Pode me mandar um e-mail lá que eu quero saber. A ferramenta é viva, ela vai tomando seus próprios meios. Mas acho que pelo menos assim, da forma como você falou, ela entrando talvez como um dos componentes dentro de uma estrutura de produto bem definida, né? Dentro do design system, pode ser uma das ferramentas que auxiliariam nesse processo, talvez. E, cara, assim, é animal a produtividade que isso dá para as empresas. Eu já apliquei alguns treinamentos em company sobre Webflow, é, focados em Webflow, né, para o time de design, para o time de repente, de animadores, e porque a empresa queria, né, fazer esse movimento mais ou menos que vocês já descreveram, né, de ter um pouco mais de independência dos desenvolvedores, para não ter que demandar tanto de quem está fazendo coisas que são muito mais complexas que o Webflow talvez não desse conta. Então, esse tipo de treinamento em company eu apliquei bastante, sempre com esse viés. E depois que a galera aprende, cara, ninguém quer sair. Assim, porque você ganha uma independência que é absurda. Você não consegue nem cogitar. Às vezes você corta o teu projeto, poda ele um pouco, para ele caber dentro do Webflow, sabe? Porque você não quer ter que envolver outras áreas e ter uma dor de cabeça com isso, sabe? Então, acho que é uma independência muito bacana para quem tem que produzir bastante coisa, assim. Eu recomendaria a todos os times de marketing, de design de produto, conhecerem o Webflow, pelo menos ter essa primeira aproximação, sabe? Porque realmente é uma independência. Pô, eu vejo freelancer, por exemplo. Eu falo, cara, você vai fazer o layout de um site, né? Aí, vou dar um exemplo aqui, tá? Você cobraria R$ 1.000 para entregar o layout pronto. Só que, cara, se você conhece o Webflow, você consegue entregar o site pronto. E isso é surreal. Aí você consegue cobrar, por exemplo, também R$ 2.000, porque você fez o trabalho que provavelmente um front-end iria fazer, se ele não usar o Webflow, né? Esse front ia fazer de um jeito que provavelmente é bem mais custoso, assim, penoso, trabalhoso, e você agora é capaz de fazer as duas coisas. Claro que você tem que conhecer o seu teto, né? Até onde que você teria domínio para entregar um projeto. Mas assim, é revolucionário. Uma pessoa que ganhava 1.000 agora ganha 2.000, porque ela consegue botar um dia a mais de trabalho e entregar o site codado, cara. Isso pô, não tem nem palavras. Isso é incrível. Essa questão, né? Tudo que pode ser automatizável, talvez eles não seja sinal de que não é uma entrega de valor tão grande, Uhum. né? Então, se você está automatizando aquilo ali, o próprio designer, quem estiver trabalhando ali, pode se concentrar no que é a entrega de valor de fato, que é o projeto, que é o estudo de UX, ou o que for o propósito da pessoa ali, né? Eu já ouvi muitos casos em que os designers acabam simplificando o projeto porque eles sabem que isso vai dar mais trabalho, que isso vai ocupar mais tempo. Pô, eu queria fazer um efeito aqui, mas a gente não tem tempo. E com o Webflow ele consegue fazer sozinho, né? Então ele sabe agora quanto tempo tem e numa conversa futura com o desenvolvedor ele vai conseguir entender um pouco mais sobre a complexidade das coisas. Não para julgar o dev, de jeito nenhum eu tô falando que desenvolvedor porra, braço curto, que é mau caráter, não sei o que, sabe? Isso é tudo bobagem. Os devs são meus melhores amigos, cara. Eu aprendi muito com eles ao longo da vida, e eu acho que o designer dev é a dupla de ouro ali na empresa, sabe? Especialmente quando você está falando de produto, de marketing, de web, né? De digital, de app, sei lá. Então, eu acho que essa é um par muito forte. Mas, porra, com certeza você consegue falar em outro nível se você entende como é que aquela coisa funciona por trás, né? Porque você teve que construir alguma vez. Então,
Você se coloca no lugar do outro ali, né? Você vai ter empatia, né? Claro. Isso aí. Exatamente. E, e caminhando aqui já para o final, uma última pergunta, Vitor. Você, como embaixador aí do Webflow, você deve ter acesso a algumas informações privilegiadas. Você consegue dizer para a gente assim, quais são os próximos passos de evolução do Webflow? Como é que seria? Qual caminho que ele está trilhando para o futuro? Aquele leve spoiler. Cara, eu não posso falar. Eu realmente tenho acesso a muitas informações sobre o roadmap, mas eu não posso falar. Eu tenho esse disclosure. O que eu posso dizer é que as comunidades no mundo estão crescendo, isso é um movimento muito forte. Posso falar também que uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é a abertura do Webflow para third parties. Então, se você quiser codar um componente de Webflow, você vai conseguir codar. Se você quiser botar um plugin para o Webflow e você quiser desenvolver isso, você vai conseguir fazer isso em breve. E eles estão estruturando há algum tempo já a API deles e um sistema de homologar esse tipo de coisa. Então, sei lá, isso é muito comum no WordPress, né? Por exemplo, você tem milhões de plugins. Qual que é a diferença? A diferença é o controle, né? Você tem muito plugin ruim no WordPress. Você tem muito plugin que quebra teu site inteiro. E o Webflow ele tem sempre esse cuidado. Eles sempre falam isso pra gente. A gente prefere demorar mais para lançar uma feature, mas que ela seja sólida. E não que ela tenha ainda um monte de gap e que talvez isso vá ferrar teu projeto, né? Então, se um dia o Webflow, ou melhor, quando o Webflow aceitar um plugin, esse plugin vai estar absolutamente chumbado ali, blindado para não ter um revés quando você usar num projeto teu dentro do Webflow. Então isso é legal, assim. A única exceção, acho que eles fazem para isso, é um componente que eles chamam de embed, que você pode injetar qualquer código dentro de uma página que você está usando o Webflow. Mas quando você faz isso, eles já botam um disclaimer para você falando, ó, a partir de agora, já que você está usando isso, a gente não tem como assegurar que o teu site não vai quebrar, porque você está abrindo aí e botando um código que veio da sua cabeça. Então, eu acho que esse é o único momento que eu me lembro, assim, que eles abrem mão, mas, assim, faz parte também, né? Porque você tem que dar Faz todo um pouco sentido. de flexibilidade ali para os usuários. Com Com certeza. certeza. Não, com certeza, faz todo sentido e é legal ver esse caminho de abrir para integrações e para terceiros, isso aí vai, né, explode a quantidade de possibilidades que você pode ter, né, e vai deixando a plataforma cada vez mais robusta, E né. vou te A falar, contribuição da comunidade é sempre cara, vou importante. te falar, se você é dev, isso é uma oportunidade de ficar rico, tá? Porque a base de usuários do Webflow no mundo é gigantesca. Se você faz um plugin, cobra R$ 1 e esse plugin pega, cara, você tá rico. Então é uma oportunidade de ouro, assim. Fica a dica. Os devs que estão nos escutando aí Isso, já vão ficar de orelha em Comprar isso pé. é um a prova dólar. que eu sou um dev, de verdade. Eu uso o Webflow só. Eu não saberia fazer. Não, mas realmente é uma coisa, nossa, muito interessante. A quantidade de possibilidades é imensa, né? Então, gente, ok. Então, chegamos ao final de mais um podcast. Eu agradeço a participação aí do Fábio, em especial aí do Vitor Guerra. E, Vitor, você quer deixar um recado final para quem nos ouve, deixar seus contatos, redes sociais? Fique à vontade, o espaço é seu. Bom, gente, se vocês precisarem falar comigo, assim, é bem simples de me achar em qualquer lugar, Vitor Guerra, provavelmente vocês vão me achar, mas tá muito difícil responder, especialmente nessa época de quarentena, cara. Eu brinco que. Eu brinco não, eu falo sério, que eu não tô botando nada de extra na minha agenda, porque eu não tô dando conta, assim, tá muito puxado. E gravar um podcast como esse é uma super exceção para mim, porque tem que ser a partir das 10 da noite, que é a hora que meus filhos dormem. Então eu só tenho. Que é a hora que nós estamos gravando, inclusive. Exatamente. Eu só tenho uma horinha ali que é a hora do bebê já começar a chorar e eu ter que subir para trocar alguma fralda. Então, não se ofendam se de repente vocês vierem, enfim, falar comigo diretamente e eu não conseguir dar uma resposta rápida. É outro motivo pelo qual eu acordo suando à noite e gritando, que eu tenho pesadelo com pessoas que vieram falar comigo e que eu nunca respondi, desculpa.
Mas, enfim, Vitor Guerra em tudo quanto é lugar você acha. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo focado em Webflow. Basicamente é uma comunidadezinha que todo mundo se ajuda. A gente já tem 2 grupos, eu acho que o primeiro lotou e a gente abriu. Eu participo dos dois, inclusive. É. E já falaram para abrir no Telegram, mas eu não. Enfim, a gente também não tem uma base que é tão gigantesca, né, no Brasil. Então, tá suportando ali. Recomendo. E, cara, a gente tem um meetup no meetup.com. É o meetup oficial do Webflow, né? Eles dão um subsídio pra gente. Quando era presencial, eles basicamente pagavam comida e coisas assim, o que era um máximo, porque a gente tinha pizza liberada, assim. Teve uma história curiosa, uma vez a gente fez um meetup o meu nível de produção profissional é o seguinte: o meetup vai ser 7 horas em tal lugar. Normalmente são empresas assim, de amigos meus que acabam cedendo o espaço. E beleza, vou conseguir, tá bom, 7 horas. 6 horas eu entro no Uber, para chegar às 7 horas lá no local, né? Um pouco mais cedo. E aí eu entro no iFood, eu vejo qual pizzaria que entrega lá que está em promoção, e aí eu peço um monte de pizza no caminho, e normalmente a pizza chega um pouquinho depois do que eu cheguei no lugar. Então esse é o nível de produção profissional que a gente segue aqui no Brasil, com uma equipe absurda. Padrão de empresas de tecnologia. Pode crer. E aí teve um dia que eu pedi, tipo assim, 10 pizzas, e vieram 20 pizzas, e aí eu percebi que naquela pizzaria, naquele dia, era o dia de promoção de pizza em dobro. Então, cara, sobrou pizza, foi a alegria da galera ali. Eu entreguei pro porteiro, entreguei pra galera que mora na rua, vim comendo pizza no Uber, porque o que deixei uma pizza com o motorista de Uber, porque, cara, sobrou pizza naquele dia. Mas agora, inclusive, o meetup que a gente vai fazer daqui 3 dias, eu tô negociando com eles, na verdade já tá aprovado, eu só não sei se eu vou conseguir eu operacionalizar. A gente vai, ao invés de comprar pizza, né, de comer remoto, provavelmente todo mundo que participar no dia, eu vou dar um voucher num app de comida, pra pessoa pedir comida. Olha, E legal a ideia. então participem, se não for pelo conteúdo, Participem. pela comida. Legal. Pizza Time. Vamos ver se vai ser um Pizza Time, então, Não é? nesse online. Bom, não tô prometendo absolutamente que ainda tô fechando isso, mas eu acho que vai rolar. De novo, depende só de mim, cara. Eu tenho que comprar os vouchers e, enfim, tem que distribuir isso tudo e tá difícil fazer tudo. Mas eu agradeço o convite que vocês me fizeram. Acho que espero ter podido ajudar quem tá em dúvida, quem tá tentando conhecer um pouquinho. É, eu acho que tem muito profissional que trabalha com Webflow há algum tempo, mas que pulou a parte básica, né? Então é sempre bom rever os conceitos e olhar um pouquinho do beabá ali no início, porque de repente você está batendo a cabeça numa coisa que você só pulou, né? A tua etapa de aprendizado, de aprendizagem. Inclusive é o tema desse meetup, aprendendo no Webflow na quarentena, porque tem muita gente que veio falar comigo que queria começar a aprender, então vamos lá, vamos ver se a gente ajuda. Pois é, gente, quem quiser aprender o Webflow e ainda comer pizza, Fica a dica. fica a dica Vitor aí. Guerra. Vitor Guerra. Vitor, muito obrigado pela sua participação, ainda mais nesse período de quarentena, com tantas atividades que você tem e ainda com 2 crianças em casa num período de quarentena. Isso é realmente um esforço, você é um herói. Meu Deus. Imagino como tá a sua vida. E muito obrigado, sim, foi excelente. Acho que você vai esclarecer para os conceitos para muita gente, vai ser muito bom. Gente, então, os recados estão dados, continuem acompanhando a gente e até o próximo episódio do nosso podcast.